Bom, eu acabei de fazer 75 anos e estou numa idade onde a gente olha para trás, lembra das coisas, reflete sobre a vida e pensa quais foram as coisas mais importantes da minha vida, né? E uma coisa que eu tenho pensado, que eu já, de certa maneira, tomei posse há algum tempo, é que os símbolos que resultaram na fundação do CEAF e num trabalho, uma dedicação de trabalho voluntário com uma população de alta vulnerabilidade psicossocial e econômica, esses símbolos estavam lá desde a minha infância. Quando eu lembro da minha infância, eu penso que os temas do desamparo, da pobreza, da vulnerabilidade, do sofrimento e outros dessa família, né, de significados, já me preocupavam desde que eu era muito criança. E na adolescência, uma certa vocação para lidar com isso foi se formando. Acho que eu tive influências importantes disso. No meu colegial, onde estudei no Colégio des Oiseaux, era muito forte a influência das encíclicas dos papas, da doutrina social da igreja, que era uma proposta de que todos os católicos deveriam se preocupar com seus irmãos que estavam em circunstâncias de sofrimento, de vários tipos de sofrimento. Talvez a questão econômica fosse a mais importante naquele tempo, mas, de certa maneira, isso veio se sobrepor a uma identificação que eu tinha já desde a infância com a questão do sofrimento, do desamparo e tal. Então, eu fui crescendo, já na adolescência quis trabalhar com psicoterapia, comecei a ler umas coisas de Freud, achei que aquele mundo cheio de neuroses, sonhos, problemas e coisas a serem destrinchados era um mundo muito interessante. Prestei psicologia. Durante o curso de psicologia, comecei a me interessar particularmente por questões ligadas ao desamparo, orfandade, teste de Rocha no orfanato para estudar o desenvolvimento afetivo de crianças que estavam crescendo sem pai e mãe. E eu dizia desde mocinha, se eu não me casar e não tiver filhos, eu vou fundar um orfanato. Eu vou cuidar de uma porção de outras crianças, porção de crianças. Outras crianças é um bom ato falho. Vou cuidar de uma porção de crianças. Na verdade, eu namorei cedo, casei cedo, tive 4 filhos e não adotei criança nenhuma, que também era um plano, e não fundei nenhum orfanato. Mas os temas continuaram sempre ecoando dentro de mim. Quando eu fiz mestrado nos Estados Unidos, eu descobri a obra de John Bowlby, que fala sobre o desenvolvimento afetivo do ser humano, como o Homo sapiens e a mulher sapiens, como eu diria a Dilma também, estão programados para amar, na natureza relacional do ser humano. É uma teoria relativamente otimista sobre a natureza humana, ainda mais vindo de um psicanalista inglês. A teoria do apego é uma vertente da psicanálise inglesa, baseado na teoria sistêmica e muito voltada para a influência da família sobre o desenvolvimento das crianças e dos seres humanos em geral. Então, aquela teoria, para mim, abriu uma janela, foi um insight, foi um eureka para mim, estudar a teoria do apego. E eu pensei, bom, esse é um assunto para o resto da minha vida. Sabe quando você pensa que você vai se dedicar àquilo, se interessar àquilo pelo resto da vida? E assim foi. Eu fiz outras formações, eu estudei a teoria de aprendizagem social, que é uma linha mais light comportamental, psicodrama, fiz formação junguiana, formação sistêmica, estudei teoria sistêmica, que é a base de todo terapeuta de casal e família, e eu me defino como um cachorro vira-lata, que eu tenho vários sangues, né? Eu não sou raça pura em teoria nenhuma. Essa liberdade me faz bem, de dependendo da questão que eu estou trabalhando, eu posso usar mais essa teoria ou mais aquela outra. Mas a minha maior paixão da minha vida foi sempre a teoria do apego, e até hoje ela rege muito das minhas intervenções. Posto isso,
Lá no começo dos anos 80, eu conversava muito com a Madre Cristina Maria, que foi uma pessoa muito importante, uma grande influência na minha vida. Ela me ajudou a costurar meus interesses científicos e teóricos com uma vocação de intervir, de ter iniciativas. Vou falar de um jeito meio onipotente, como me vinha desde a adolescência, que a gente precisava trabalhar por um mundo melhor. Pode parecer meio pretensioso, meio onipotente, mas era como vinha para mim desde a adolescência, de que quem tinha tido mais sorte, mais oportunidades, que tinha conseguido caminhar mais, tinha alguma obrigação moral de retribuir aquilo de alguma maneira. Então, trabalhar por um mundo melhor era uma ideia assim simples, meio despretensiosa ao mesmo tempo, onipotente, e Madre Cristina me ajudou a organizar isso. Porque no começo dos anos 80, eu ainda era uma jovem terapeuta de casal e família, principalmente de família, que eu tinha começado a trabalhar com um grupo de família no final de 78, 79, com a família inteira, né? Com adultos e tudo isso. E ela me ajudou a costurar essa ideia de família, fábrica de gente, que é uma expressão que eu criei, que é simples também, mas que é forte para falar da importância da família. No começo eu pensava principalmente para as crianças, e hoje eu penso de uma maneira muito mais generalizada. Ela me ajudou a costurar isso com as minhas preocupações de caráter social e de intervir no mundo. E isso redundou na criação do CEAF. Ela dizia: você vai ficar pensando nisso, vai morrer com esses pensamentos todos? Porque eu dizia: Madre Cristina, se a gente trabalhar com relação de apego das crianças com os pais, a gente muda a vida dessas crianças. Então, se a gente, quando está trabalhando com pais, na verdade, é muito melhor, mais eficiente, em vez de você trabalhar com a criança diretamente, a trabalhar com os pais. Os pais são as figuras de apego da criança e aqueles que vão ter a maior influência na construção do psiquismo, né? Na construção do modelo mental da criança, estrutura mental, como ela percebe o mundo, como age e tudo mais. E Madre Cristina, que muitos de vocês conheceram, que era uma freira bem de esquerda, uma das fundadoras do PT, se eu não me engano, uma inteligência maravilhosa. No SED Sapiense, que era o instituto que ela fundou, conviviam gente de todas as linhas, tinha formação em todas as linhas, ela era muito eclética também, numa época que o ecletismo era meio feio, parecia sinal de superficialidade. E ela me ajudou a pensar que eu poderia começar um movimento juntando pessoas interessadas na questão da saúde mental da criança e do adolescente e que pudéssemos trabalhar no sentido de criar um movimento, uma ideia, uma ONG, e assim nasceu o CEAF. Era 1982, era a campanha do meu sogro André Franco Montoro para o governo do Estado, e tinha uma sede na Rua Madre Teodora com vários grupos de estudos. Tinha grupo de estudo de planejamento, de economia, dos fiscais de renda, dos médicos, e dentro da área de saúde tinha a área de saúde mental. O Marcos, oh meu Deus, esqueci o nome dele, famoso psiquiatra sanitarista também, assim, eu esqueci o nome, era o coordenador, e eu comecei a falar dessas ideias lá. Muitos, especialmente psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, se interessaram. Comecei a juntar uma turminha da minha clínica e para discutir o que faríamos. A ênfase, né, de início seria mais um trabalho com pais, com professores, talvez mais com pais mesmo. Grupos, terapia de família. E a coisa foi crescendo, crescendo, saiu da minha clínica, foi para o instituto chamado IBEAC, que era o Instituto Brasileiro de Estudos e Ação Comunitária, ficou lá um ano, depois foi para a clínica da Lia Alexander, foi para uma igreja presbiteriana de uma de nossas colegas,
teve épocas muito difíceis, muito pobres, muito a falta de dinheiro, falta de voluntários, até que em 1994 a gente conseguiu uma doação, uma cessão de uso da sede do qual nós estamos até hoje. Por incrível que seja, quem conseguiu essa cessão foi, na época, o prefeito Paulo Maluf, que ele e meu sogro eram tremendos inimigos políticos, mas ele era um sujeito muito agradável, queria muito agradar as pessoas. Um dia veio perguntar se eu precisava de alguma coisa. Meu sogro estava tomando posse na Câmara dos Deputados em 1900 e acho que 94, acho que foi exatamente fevereiro de 94. Perguntou se eu precisava de alguma coisa, eu estava ao lado da minha sogra ali, e eu falei, bom, eu propriamente não, mas a senhora precisa de alguma coisa? Eu falei, mas tem uma ONG na qual eu trabalho que precisa muito de uma sede. Pois não é que ele foi lá, tomou providências e conseguiu a sede, e a prefeitura, inclusive, conseguiu o dinheiro. Quem fez a reforma foi Maria Helena Osório Bueno, uma mulher, uma das presidentes do CEF, com enorme capacidade administrativa, muita capacidade de pegar, empreender e fazer. E aí, estamos nessa sede maravilhosa até hoje. A sede mudou muito a cara do CEAF. Como antes a gente nunca tinha tido uma sede grande, a gente nunca tinha podido fazer nenhum atendimento na sede. Por definição, a gente ia na comunidade, ia aqui, ia colar. A maior parte do nosso trabalho era trabalho com grupos de pais, às vezes grupos de educadores da FEBEM, antiga FEBEM, hoje Fundação A Casa, do Instituto IAFAM, professores da rede pública, mas sempre nós tínhamos a sede só como uma central de estudo e reflexão. Nosso trabalho era ir nas comunidades. E a gente se ressentia, porque, bom, bem que gostaríamos de poder fazer terapia de família, mas aonde? Nem tinha onde fazer. Então, a sede nos deu uma oportunidade muito grande de ter atividades dentro da sede, como nós temos hoje. Então, continuando, até 1994, o nosso principal trabalho era ir nas comunidades. O projeto Caminhando já tinha começado, e também era um projeto que era de orientação sexual e para a vida amorosa de adolescentes. Era um projeto que também ia na comunidade. Tinha vários lugares, como, por exemplo, a Bolsa Mercantil de Futuros, que trabalhava com educação técnica para adolescentes, jovem aprendiz, não sei muito bem. Então, sempre os projetos indo. Quando nós tivemos a oportunidade de ter a sede, o lado mais próximo da psicologia clínica tradicional pode crescer. O projeto original tinha o nome ACAP, Atendendo a Criança através dos Pais. E esse era aquele projeto que durou muitos anos, sempre trabalhando principalmente em escolas, em sociedades de amigos de bairros, em locais que congregassem naturalmente pais. Durou muitos anos, teve muitos coordenadores, tinha uma formação específica, e com o passar dos anos, ele foi perdendo a força até que morreu. E um dos motivos que causou a morte desse projeto é que o crescimento do tráfico de drogas fez com que se tornasse mais difícil fazer grupos nos locais. E todos os locais onde a gente ia fazer grupo, aparecia os olheiros dos traficantes, ficavam ali assistindo a reunião. Os pais participantes não podiam falar tráfico nem droga, tinha que falar metaforicamente aquela coisa, está metido com coisa ruim e outras coisas assim. Bom, os coordenadores de grupo foram ficando com medo, eu sei que, embora me pareça até hoje
uma ideia maravilhosa e uma pena não trabalhar diretamente nas comunidades, assim foi. Foi o primeiro e mais forte projeto, mas que morreu há, talvez, quase 20 anos, uns 15 anos. Há uns 15 anos, o ACAP morreu há 15 anos. Estou corrigindo para poder editar depois a frase solta. Então, em 94, começou o projeto Caminhando, que era de orientação sexual e preparo para a vida amorosa de adolescentes. E acho que em 95 foi o embrião do Terapia Familiar. E esses dois projetos tiveram líderes, são pessoas muito competentes e maravilhosas. A Sônia Tortensen, do Caminhando. A Sônia tem uma determinação, uma coragem, uma seriedade, que eu brinco que ela herdou dos ascendentes vikings dela, que ela tem uma ascendência dinamarquesa. E a Valderez conseguiu coordenar durante mais de 20 anos, Valderez Bittencourt conseguiu, Sônia Torstensen, a Valderez Bittencourt conseguiu coordenar por mais de 20 anos, eu acho que o maior projeto de terapia familiar do Brasil. Eu nunca ouvi falar nada parecido em durabilidade, amplitude, número de pessoas atendidas. Com muita habilidade, uma liderança natural dela, gente de tudo quanto é teoria, tá? Trabalhando de diversas maneiras, e o projeto resiste até hoje e atendeu milhares de pessoas nesses mais de 20 anos. De início, depois eu vou falar dos projetos mais recentes. De início, nós tínhamos ideia que nós éramos voluntários só por um tempo, até nós sermos competentes bastante para conseguir projetos pagos e coisas assim. Mas, com o tempo, nós fomos mudando de ideia e achando que ser voluntário podia ser uma coisa boa para sempre. Quando entrava dinheiro no CEAF, vindo de um projeto, os projetos são sempre ligados a instituições públicas, ao poder público e tal. E quando nós conseguimos pagar nossos voluntários que estavam trabalhando nas mesmas coisas que, em geral, eles trabalhavam de graça, né? O que acontecia? Quando acabava aquele projeto pago, acabava o dinheiro, o voluntário não queria mais trabalhar de graça. Então, várias voluntárias, eu diria dizer até voluntária, porque era sempre muito mais voluntarias do que voluntários no CEAF. Assuntos ligados ao arquétipo do cuidado, que o Jung chamava arquétipo da grande mãe, né? Assuntos ligados à função de cuidar, de nutrir, de lidar com desamparo, com carência e vários tipos de sofrimento, atraem muito mais as mulheres do que os homens. A gente não sabe. Esse instinto, esse arquétipo, esse sistema de comportamento, você tem várias palavras para falar praticamente da mesma coisa, né? Eu não acredito que seja só cultural. Talvez o cromossomo X tenha alguma diferença em relação ao cromossomo Y, porque em terapia familiar e outras funções ligadas ao cuidado, atrai sim de mulher. Nós temos uma falta enorme de mais voluntários homens, mais de terapeutas de família homens, né? Graças a Deus, aqui está o Marcos, que é um dos melhores, e está aqui conosco. E paro um pouquinho aqui, porque eu estava tentando pensar onde é que eu estava, quando eu fiz essa digressão aí, da história do cuidado. Eu estava indo falar de terapia familiar. Você estava fazendo homenagem às grandes terapeutas que estavam nos projetos. Já tinha falado das duas, mas tinha um outro assunto que eu estava entrando, e que eu entrei por aí para entrar no assunto, esqueci pelo meio do caminho. Deixa eu ver. Falando do voluntariado, né, Gilda? Do voluntariado, claro. Basta você falar do voluntariado. Pois bem, o voluntariado. Então, emendando com aquele pedaço onde eu falava que as pessoas que ganhavam dinheiro depois se aborreciam de trabalhar sem dinheiro.
Então, o que a gente viu é que os poucos projetos pagos que entraram travam tão pouco dinheiro, tão pouquinho, a gente pagava tão mal as pessoas. A porcentagem do CEAF acho que era de 25%, e era tão pouco, e depois causava tanto problema que a gente achou que ficava mais barato trabalhar de graça, né? Que era melhor nos estruturarmos com um voluntariado. E é até grave isso, porque além da pessoa ser voluntária e trabalhar de graça, ela paga uma contribuição para o CEAF para ser voluntário. Porque se nossos voluntários não derem uma contribuição mensal, a gente não dá conta de viver. Além disso, temos também sócios contribuintes, que são sócios que só pagam e não ajudam com o trabalho voluntário. Então, isso é uma característica marcante do CEAF, que não nasceu assim, mas se tornou assim. E, quem sabe, no futuro, conseguiremos uma entrada de dinheiro que nos torne mais eficientes nesse quesito administrativo. Mas uma característica que era provisória acabou virando uma das marcas, uma das impressões digitais mais importantes aí da nossa alma. Outra característica muito importante que eu vejo no CEAF é uma abordagem multidisciplinar e multiteórica. Nós nunca tivemos uma identificação com uma teoria específica. Às vezes, algum projeto tem identificação com uma teoria e segue aquela linha, né? Mas ali dentro do CEAF, assim como no SEDE Sapiência, todas as teorias são bem-vindas, todos os olhares, diversidade, muitas abordagens são bem aceitas. Isso é maravilhoso, ninguém torce o nariz para ninguém. Há um respeito muito grande com a maneira de pensar do seu colega, e cada um faz suas coisas o melhor que pode, do seu jeito, e há muitos jeitos possíveis de fazer as coisas. Então, isso também é muito bom. O CEAF é um lugar onde não teve brigas, quase, que, em geral, nós convivemos harmonicamente, onde as pessoas fazem amizades que duram décadas, né? Então, tem sido, primariamente, um lugar bom de trabalhar, onde as pessoas funcionam dando o melhor de si. Eu vejo como um lugar com pouco ciúmes, pouca inveja, talvez isso nem interesse, nem precise ser ditado, mas falando aqui para vocês, em tantos lugares que eu passei na minha vida, eu acho o CEAF um lugar são para trabalhar, com um nível de toxicidade muito baixo. Claro, sempre existe, somos humanos, mas um nível de toxicidade baixo, o que faz com que a maioria das pessoas trabalhem felizes. E muitas achem até que a gente, sendo voluntário, recebe mais do que dá. Já ouvi tantas vezes esse tipo de fala, de testemunho. Parando aqui um pouco, não sei se vocês acham que eu devo ir para os novos projetos ou vocês querem parar e perguntar o que quiserem. Se quiserem, perguntem várias coisas, eu escrevo e vou respondendo depois uma por uma. Vamos abrir os microfones, a gente faz algumas perguntas. Quem gostaria de fazer uma primeira pergunta? Vou me lembrar de falar alguma coisa que eu devia falar. Tá. Eu gostei muito dessa abordagem que você falou sobre o voluntariado, porque eu acho que essa fala que você trouxe de que quem faz recebe mais até do que dá, porque é um sentimento que eu tenho muito forte assim, em relação ao SAF. Porque eu acho que a gente se sente potente, a gente se sente capaz num lugar amigo, onde tem muita coisa para ser feita e é muito bom fazer porque é muito bem recebido. Então eu gosto disso que você estava falando. E sinto muito dentro de mim isso e nas pessoas que estão comigo. E o CEAF traz esse espírito de o dinheiro é algo, um meio, e no CEAF ele não é um meio, ele é o meio é outro, é o amor, é o cuidado, é a mutualidade.
Então, eu não sei se é uma pergunta, mas era uma afirmação em cima da sua afirmação. Eu sinto, Marcos, só complementando um pouquinho só isso que você está falando, que ecoou muito em mim, é como se cada um de nós, voluntários, a gente está dando o melhor da gente, está fazendo o que sabe, o melhor que pode, naquelas horas que dedica à instituição. Eu sinto que os coordenadores de projetos, coordenadores de grupo de terapia, estão ali aguando e adubando o que tem de melhor em todos os voluntários. Então, todos os voluntários estão recebendo apoio para crescer, para ter autoconfiança, para botar fé no seu taco, para chutar na hora certa, né? Chutar no sentido de deixa que eu chuto, Fazer o gol, né? As pessoas estão investindo, estão dando o melhor de si e estão tirando o melhor dos outros voluntários. As coordenadoras tiram o melhor dos outros voluntários. E há um clima de uma interação, uma sinergia, sempre com uma soma positiva. Além da felicidade de sentir que está fazendo um trabalho útil, principalmente porque a maioria de nós já escolheu trabalhar nessa área onde é movido pelo sofrimento humano. Nós, das profissões de ajuda, estamos movidos pelo sofrimento humano e nos sentimos recompensados por ter alguma atuação que funcione no sentido de alívio do sofrimento. Eu brincava muito tempo atrás que um psicoterapeuta é um vendedor de felicidade. Uma coisa meio brincalhona, talvez meio idiota, mas a gente está num negócio de felicidade e infelicidade. Bom, voltamos. Quem mais quer falar alguma coisa? Então, Gilda, você me tocou muito quando você falou o bom da vida vai prosseguir, né? Um olhar para o futuro. Nós estamos ainda no meio, ainda não saímos desse momento novo, normal da pandemia, né, no mundo, e a gente procurando tantos novos voluntários, né, para chegar. Eu queria que você falasse alguma coisa para esses que já foram, os que são, no engajamento para trazer mais pessoas, voluntários, sejam profissionais, sejam empresas, doadores, seja, enfim, engajamento conectado com esse futuro, desse novo normal, que a gente está muito próximo, né? Estamos vivendo no meio, né? Nós estamos no meio do furacão, exatamente. Num ano onde o CEAF teve uma performance incrível, né? Online, e foi tudo novo. Então, eu gostaria que você falasse alguma coisa, porque é uma coisa importante, que os novos venham, que o bom da vida possa prosseguir com esse engajamento. Eu acho que você é uma seiva bruta de tudo isso, um exemplo incrível, e eu gostaria de que você falasse para quem vai chegar alguma coisinha. Veja bem, é comum que quando eu dou aula, eu convido os alunos nos lugares onde eu dei aula para que sejam voluntários do CEAF, né? E eu costumo dizer que as pessoas têm motivos, excelentes motivos para vir para o CEAF, não só motivos altruístas, né? Podem ter, a gente não usaria a palavra egoísta, mas a gente tem também motivos de bem para a pessoa que é voluntária. Um típico voluntário do CEAF, por exemplo, seria alguma pessoa que tem tempo sobrando e está querendo se aperfeiçoar profissionalmente e está querendo exercer um voluntariado, está visando, tem uma motivação altruísta, que é o bem do outro. Mas ao vir para o CEAF, você vai participar de um grupo onde você vai ter estudo e supervisão gratuitos, um alto nível de profissionais conversando e discutindo problemas, um ambiente de respeito para você se colocar por suas dúvidas, um ambiente de acolhimento onde você pode ser ouvido e as suas inseguranças e dificuldades vão ser protegidas e cuidadas. Então, o CEAF é um tremendo lugar para o desenvolvimento profissional, tá? De várias áreas. Então, só isso já poderia motivar muitos jovens profissionais que estejam querendo não só exercer o voluntariado, mas também se aperfeiçoar.
É um lugar onde você tem estudo e supervisão gratuitos e um grupo de colegas coeso, acolhedor, onde, com uma grande rede, onde as pessoas se sustentam e se levam para frente. Além disso, então, mesmo se você não tiver uma motivação altruísta do bem do outro, eu acho que você pode vir para o CEAF só pensando no seu próprio bem. E, além disso, muitas pessoas têm a sensação que já receberam da vida muita coisa e que querem dar de volta alguma coisa. Há muitas maneiras da gente dar, retribuir o que recebeu, trabalhar por um mundo melhor, de qualquer maneira. E uma maneira que os profissionais ou psicoafins, pedagogos, assistentes sociais, outras profissões, advogados de família, enfim, várias outras áreas, tem de trabalhar no voluntariado tipo CEAF. Claro que você pode trabalhar em muitos outros tipos de voluntariado maravilhosos, mas nós somos uma ONG que atrai um tipo específico de gente. Nós também atraímos profissionais maduros que já venceram na vida, que realizaram sua função e que agora podem dar um tempo trabalhando, ensinando, vivendo suas últimas décadas de vida em torno do significado de trabalhar numa ONG que luta por um mundo melhor. Gilda, eu queria saber com você quais foram os maiores desafios nesses anos todos de CEAF. Os maiores desafios, do meu ponto de vista, foram sempre os financeiros. Em 1993, o CEAF estava fechando, estava também sem voluntários, sem um tostão, numa situação de muito pouca energia, muito pouco combustível, sem, vamos dizer, não conseguindo tocar a sua missão à frente. O presidente daquele tempo era Maria Cecília Pereira Lima, se não me engano, Pereira da Silva, Pereira Lima, isso teria que ver melhor, está escrito a Maria Cecília. E ela resistiu bravamente alguns meses, que as coisas estavam muito difíceis, até que nós conseguimos, em um grupo, retomar, investir, e nós tivemos um período de muitos anos de bem-estar, de crescimento, até de dinheiro, o suficiente para tocar ali o mínimo. Eu diria que, talvez a Sônia Heroína, Sônia Almeida, nossa querida presidente, concorde comigo, que esse ano de 2020, 2020, foi uma situação também muito difícil, com a pandemia, com a falta de dinheiro, com as dificuldades mais institucionais. Porque, gente, nós somos psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e outros profissionais de profissões na área de ajuda. Eu acho que nós somos péssimos administradores. Nós sofremos muito para administrar. Até quando a gente consegue administrar razoavelmente, aquilo exige de nós uma competência que a gente não tem, né? Um recurso que é escasso. Então, eu diria que o maior desafio do CEAF nesses anos todos, os piores momentos, são ligados administrativos. Não sei se alguém gostaria de completar isso que eu estou dizendo, lembrando alguma coisa que eu não tenha trazido. Eu concordo plenamente e acho que esse caminho foi muito bem mencionado por você, porque eu acho que isso de até tirar o ânimo quando você está com essa dificuldade financeira, ele acontece. Eu acho que foi muito feliz a maneira como você colocou. Eu queria que você falasse também dos programas que já não existem mais, principalmente de um que eu adoro, que era o Cine Família, que era um programa que eu adorava. É mesmo, tantos programas maravilhosos
que morreram, ou melhor, quem sabe estão hibernando, como um urso no inverno, e podem ser despertados e voltar ao funcionamento. Tá? Então, eu falei do ACAP, atendendo a criança através dos pais, do Caminhando, orientação sexual para adolescentes. Falei de mais um outro que já se foi também, então vamos lá. O Cine Família, a criação da Clarice, foi um programa muito interessante. Ele consistia no seguinte: nas sextas-feiras à tarde, em geral no final, uma sexta-feira por mês, às 18 horas, passávamos um filme. Aquele não era um tempo onde tivesse Netflix e ninguém pudesse ver o filme com antecedência. Então, mesmo que muitos já tivessem visto aquele filme, passávamos no auditório do CEAF um filme às 18 horas. Os filmes, em geral, tinham 2 horas. Às 20h30, tinha uma mesa redonda de discussão daquele filme. E sempre tinha uma pessoa convidada, frequentemente alguém que entendia muito daquele assunto, às vezes um filme sobre adoção, alguém que trabalhava com adoção, um filme sobre casal, uma terapeuta de casal, e nós discutíamos aquele filme. O NOS recomeçou essa atividade há um tempo atrás, e faz a Rosilda, unida com a Helena, do NOS, tem feito algumas atividades do CINCEAR. Durou anos, tinha muito sucesso. E depois que terminava a discussão, ainda tinha uma mesa, um lanchinho lá pelas 10h30 da noite, às vezes com um espumante ou alguma coisa gostosa. Era uma atividade social interessante para sextas-feiras à noite. Né? Era adorável. Né? Poderíamos ressuscitar isso, até passando filme às 18 horas, que nem sempre todo mundo tem oportunidade. Não, eu acho que esse Cine-CEAF continua até hoje. Eu acho que ele nem parou. Agora, aquele Cine Família, que era com os... É verdade, Sônia. Fale você do Cine Família, tá certo, eu estava fazendo confusão. Não, fala você que a entrevista é você. Mas foi excelente, que a gente tinha apoio da prefeitura de buscar os alunos na escola, levar nos Explica você, Sônia. Sônia, começa de novo, explica o que era o Cine Família. Eu estava fazendo confusão com o Cine CEAF, é isso mesmo. Então, o Cine Família foi criado pela Clarice mesmo, e ela ficou muito tempo e tinha patrocínios para ele existir. Então, buscavam, as crianças vinham de escolas, né? Tinha um transporte que levava para o CEAF, lá passava o filme, discutia, sempre com um convidado também, e depois tinha patrocínio da Boa também, que ela fornecia os lanches para as crianças. Então, foi muito legal. E isso trazia muita família para o CEAF, porque os adolescentes saíram tão entusiasmados, e foi um trabalho muito lindo. Particularmente, eu gostava muito desse trabalho. Era sempre aos sábados à tarde, não é? Sempre um filme com cunho de relacionamento familiar. Os adolescentes viam o filme e depois discutiam. Depois vinham os pais também, uma época juntos. Esse foi um projeto de grande alcance mesmo, Sônia, foi muito bem lembrado. Gilda, você é a criadora e fundadora e nossa inspiradora no CEAF. Também tiveram coisas que você fez maravilhosas, que foram os fóruns do CEAF, né, onde tinham grandes discussões teóricas, onde eram pessoas convidadas, cada uma de uma área para falar, cada fórum tinha um tema, e foi novamente uma idealização sua, né, e que foram feitos alguns no CEAF maravilhosos, e eu acho também uma coisa fantástica isso que você também criou.
Você não quer contar mais para a gente sobre todos esses fóruns maravilhosos? Os fóruns foram coisas assim muito queridas do meu coração. Os fóruns CEAFs eram pequenos congressos. Eles começavam, pequenos seminários, digamos. Eles começavam numa sexta-feira à tarde e eles prosseguiam durante todo o sábado. Acho que só teve um que pegou sexta, sábado e domingo, que foi um muito grande aos 20 anos do CEAF, que chamava Família Brasileira e Identidade Brasileira, e foi no Colégio Santa Cruz, e lotou aquele auditório enorme, aquele teatro, lotou pelo menos quase todo aquele teatro enorme do Colégio Santa Cruz. Os fóruns foram concebidos como uma maneira de conseguir dinheiro, e foram até bem eficientes para isso. Era um grande dinheiro que a gente levantava, era o dinheiro do fórum. Nós imaginávamos um pequeno congresso com um tema. Então, podia ser identidade, gênero, nem me lembro de todos os nomes, me lembro de família brasileira, identidade brasileira, tinha algum tema sempre ligado à família. Nós convidávamos para falar os maiores nomes na área social e política, inclusive, do estado de São Paulo, e eles vinham de boa vontade, de graça. Então, era um congresso que só tinha gente falando que tinha sido convidado por Sua Excelência. Me lembro de nesse Família Brasileira e Identidade Brasileira, tinha uma mesa sobre o papel do pai, uma mesa sobre o papel da mãe. Na mesa sobre o papel do pai, das pessoas que veio falar foi um economista que era um grande especialista em emprego e trabalho. E ele veio falar da influência do emprego, do trabalho do pai sobre o trabalho do filho e as questões de ascensão social, ou as dificuldades. Né? Então, eram sempre 3 debatedores e um coordenador. Então, tinha um psicólogo nessa mesa, era um psiquiatra, aliás, o Nairo Vargas, tinha um padre, que era Dom Geraldo, do Colégio Santo Américo, que é um padre queridíssimo, talvez um dos padres mais queridos e carismáticos, isso de mais de 20 anos atrás, e tinha esse economista falando sobre emprego. Então, só para dar um exemplo. Então, nós tivemos políticos falando nos fóruns, nós tivemos filósofos, como o Pondé, que veio falar nos fóruns, historiadores, sobre história da família brasileira, e sempre, em todas as mesas, se tinha 3 debatedores, era sempre um profissional psi. Os outros 2 eram um social, outro historiador, outro filósofo. Então, os fóruns tinham uma riqueza. Eu ainda sonho com a gente ser capaz de fazer fóruns novamente. Jungianos famosos, como Roberto Gambini, vieram falar, grandes psicanalistas, né? O Dalmiro Bustos, nosso querido Bustos, fez umas 5 vivências de abertura de fórum. Porque os fóruns começavam com uma atividade tipo Cine-CEAF. Passava um filme às 2 da tarde, às 4 horas o filme. Os fóruns começavam com um filme sendo passado lá pelas 2 da tarde, a debate do filme às 4h30, e às 6h30, 7 horas da noite, tinha um grande psicodrama de abertura, uma grande vivência de abertura. E era um luxo poder contar com Dalmiro Bustos trabalhando para a gente, nós com 100, 150 pessoas, às vezes até mais, aí não cabia no nosso, até 120 pessoas cabia no nosso auditório. Mais do que isso, a gente foi para o auditório do Banco Boston, que a Marjorie conseguia, fomos para o Santa Cruz, para outros lugares. Né? E o Bustos fazendo aquelas vivências com aquela multidão, sempre com temas de família, temas ligados ao amor. Né? Foi muito bom, e havia gente do direito também, juristas. Então, o tema da família e das relações tem vários enfoques possíveis, não só o enfoque
do serviço social, ou da psicologia, ou da educação. Não é? Então, foi uma coisa que era muito alimentador para nós, voluntários, assistir aqueles fóruns. Eu me lembro como os congressos de mais prazer que me deram na minha vida assistir os fóruns CEAF. Talvez que tivessem sido montados à nossa imagem e semelhança, coisas que a gente gostava, né? Nosso grupo gostava. Mas nós tínhamos muito prazer, eles eram muito interessantes. E quem Eu sou sabe, testemunha Marco, deles, viu, Gilda? Eu participei de boa parte deles e amei. Você não é falando, ótimo? me veio à memória todos esses encontros, os trabalhos. Realmente é uma Então, coisa... Eu também estou fazendo aqui um retrocesso, me lembro de Mari Del Priore, do Gianetti. Olha, veio tudo agora. Foi Mary muito Del bom. Fiore, Roberto Janetti, isso mesmo. É, viu José só? Serra. Muito bom. O Dimenstein participou também, que agora Steve já Kahn, faleceu. o Steve Kahn também. Kennedy. E uma cineasta, que foi um dos fóruns que eu mais gostei. A cineasta fez o comentário do filme que ela tinha dirigido. Foi muito bom. Demógrafa. Eu me lembro da Madeira, Letícia Madeira, como é que era o nome dela? Que era uma grande demógrafa, e ela trazia cada dado para a gente interessantíssimo a respeito da demografia, os bolsões de pobreza, a reprodução da pobreza nos bolsões de mães solteiras, que é o grupo mais pobre, mais desamparado, com mais problemas, as adolescentes mães solteiras, né? Que tinham filhos com 13, 14, 15, 16 anos, não terminavam de estudar. Então, ela trazia dados de coisas que intuitivamente a gente podia perceber ou imaginar, mas ela trazia os dados de educação, de renda, de doença, de tudo isso, era muito bom. Tantas recordações maravilhosas, né, Gilda? Tanto trabalho, tantos sonhos realizados. Como você vê hoje essa trajetória tão linda, sua e do CEAF e sua, porque você é o CEAF e o CEAF é você. Como é que você vê hoje o CEAF? Eu vejo o CEAF no momento com muita esperança e muita alegria. Essa diretoria maravilhosa que assumiu o CEAF tem muitos ideais, está com gás, está com energia, está com sonhos, né? Eu queria, principalmente, agradecer a Sônia, que conseguiu nadar até a praia, num momento difícil que a gente teve desse ano da pandemia, e entregar o barco para o Marcos, né, e para toda essa equipe que está ajudando. O Marcos chegou aqui com tantas ideias, e é um momento novo, que tem uma música, às vezes, quando estou dando aula sobre casal e família, eu canto uma musiquinha. Eu cantarola um pedacinho, porque a música simboliza algo, um momento mágico e tal. Tem uma música do Dominguinhos que era assim: abri a porta, apareci, a mais bonita sorriu para mim. Naquele instante me convenci que o bom da vida vai prosseguir, vai prosseguir. Então, esse é o momento, né, que eu sinto que o rapaz teve um sinal, que a mais bonita sorriu para ele, aquilo abriu uma janela de esperança e de otimismo. O bom da vida vai prosseguir. E é isso que eu estou sentindo, que nesse momento, com gente nova, e com tantos projetos, tantos programas interessantíssimos, o futuro do CEAF, além do que já tem de antigo, bom e firme, um projeto mais importante no Brasil, que eu acredito, de terapia familiar, nós estamos com o projeto Incentivar, trabalhando de novo com adolescentes que precisam de incentivo para continuar estudando, para progredir na vida e para se transformarem em líderes, e que vêm crianças e adolescentes que vêm de bolsões de pobreza. O projeto de mediação
que junta o jurídico com o psicológico, e é tão importante, consegue evitar tantos dramas, tanto sofrimento, como trabalhar a linguagem e a comunicação é a maneira mais eficiente de lidar com a possível destrutividade, com os sofrimentos inúteis, os sofrimentos para os quais parece que é um destino que não dá para escapar, e o projeto de mediação trabalha com isso. O projeto de constelação familiar, que também é tão rico, tão interessante, que tem um mistério e algo simbólico muito interessante também. Do passado, eu me lembro do projeto Olhar Legal, que era uma advogada de família orientando quem precisava em aspectos legais. Bastava uma, e com alguns horários por semana, mas dava uma força muito grande para o CEAF ter a Estela Torres Costa, que foi quem fez isso, né? Lá, trabalhando. A terapia comunitária, né, Gilda? Que Bom, até foi 2 vezes na Globo, porque era a única em São Paulo que tinha toda semana. Agora já tem várias. então, Sônia, muito bom você lembrar isso, porque o projeto Terapia Comunitária é o projeto que nós temos que mais representa as raízes do CEAF. Quando eu estava lendo o que eu tinha escrito antigamente sobre a história do CEAF, e o modelo de pensar primeiro, eu pensei, nossa, como é parecido com os ideais da terapia comunitária. Para mim, o Adalberto Barreto, o criador, o psiquiatra cearense, criador da terapia comunitária, é um dos grandes gênios da raça do nosso país. O que o Adalberto fez foi uma coisa gloriosa, ele é conhecido no mundo inteiro, e se ele não falasse português e não tivesse criado isso no Brasil, se fosse um americano, então, ou inglês, sei lá o quê, estaria a terapia comunitária, que já é grandiosa, seria grandiosa no mundo inteiro. E ao falar da terapia comunitária, faço uma homenagem à nossa querida Salete, que foi a coordenadora, fundadora da terapia comunitária no CEAF, que já faleceu e que encarnava tão bem o espírito de esperança e envolvimento e simplicidade do Adalberto. As pessoas que frequentam terapia comunitária saem muito movidas, muito iluminadas pelo que ocorre lá. Eu esqueci alguma coisa importante? Gilda, eu queria falar alguma coisa, te perguntar, né? Porque nossos encontros sempre foram muito férteis, né? E acho que esse não está sendo menos, acho que ele está sendo muito mais. E hoje também, né? Só hoje eu acho que está muito fértil. E eu preciso contar para você o que fertiliza em mim, né, esse nosso encontro, porque eu acho que pode te ajudar de alguma maneira, ou ajudar o CEAF, mais do que a nossa. Muitas das coisas que você está dizendo, né, e está contando, tem muito a ver com as minhas crenças como médico, como terapeuta de família, como humanista, como ser político apartidário, que já participou tanto, né, perto do André, perto de tantos lugares, nas ruas, que trabalhou nas comunidades e no SUS, né? No SUS. E quantas coisas tem fertilizado a gente ao a gente encontrar com tudo que foi feito e com as pessoas, e como é forte nessa equipe e no próprio CEAF, o desejo de homenagear e agradecer tudo que está sendo feito, que já foi feito. Então, isso é uma coisa muito bonita e muito fértil, eu acredito nisso. É igual a gente fazer genograma, né? Ou olhar um álbum de família, ou, né? A gente se encontra com uma história que nos alimenta, né? Também você lembrou da porta, né? Que abre, traz uma esperança, que o olhar brilha. E aí, assim, eu cheguei aqui com muita esperança, assim, só que não tinha tantos planos, e os planos foram surgindo. E foram surgindo muito do que já foi feito, das colheitas que foram plantadas ao longo dos anos. Então, a Unidade Básica de Saúde, chamar a gente para ser posto de vacinação,
e ser o posto, né, de reabastecimento dos funcionários, eu achei maravilhoso. Porque é um reconhecimento, é uma troca, é um serviço público que muda o mundo para melhor, né? Então, eu acho é de uma fertilização muito grande. A outra coisa, o Sebrae nos procurar por um projeto, buscando nos fornecer coisas para a administração geral ou específica de cada negócio para a nossa população e também para a nossa população de voluntários e também para os nossos contatos. Então, eu achei muito interessante eles fazerem esse movimento por conta própria, ou seja, eles nos notaram no trabalho que já foi feito. E foi antes de eu chegar aqui como presidente, né? Eu tive aqui de outras maneiras, né? Então, tem muito trabalho feito, reconhecido e fértil. Outras possibilidades que estão vindo, que a gente vai ter que ver, outros advogados que estão vindo para estar conosco, ou pessoas que, enfim, que hoje têm lugar no mundo, têm lugar nas famílias, e talvez tenha no CEAF ou não, mas se não estiver dentro do CEAF, então estará paralelo ao CEAF, porque também o mundo é o mundo, né? E nós temos essa possibilidade. Então, eu fiquei muito feliz com tudo isso. E, de fato, esse nosso encontro me fertiliza, e acho que fertiliza também essa equipe, que a gente está trabalhando muito. Mas não como uma reclamação, mas como assim, a gente foi medindo o envolvimento e o prazer. Mas, de repente, a gente está tão envolvido, tão querendo fazer as coisas, tudo vai dando certo. Não é exatamente assim, mas tudo vai dando certo. Porque as coisas, né, sem o preço do trabalho, as coisas não acontecem, né? A gente gasta uma energia construindo, mas ela é útil. Ela vai levar lugares para as pessoas, para a gente mesmo. Quando a gente compartilha, né, e dá lugar para o outro, a gente acha lugar para a gente. Isso é muito legal. Eu acho que isso é muito o CEAF, é muito a Gilda, é muito o Marcos, é muito a Marjorie, muito a Sônia, muita Marina, né, muita Suzana, né, muita Lelê, muita Ângela, e todos os voluntários que estão nos programas e nos novos projetos. Então, é tudo muito lindo isso que você está falando, e eu queria te contar isso como agradecimento. Tá bom? Obrigada, meu querido. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e vendo esse futuro aberto à nossa frente, né? É bom a gente ter esperança, olhar para frente, ter planos, novos sonhos, novas energias. É um momento difícil de falar isso agora, né? Após essa pandemia toda, mas todos nós estamos podendo abrir essa janela para o futuro e acreditar que vamos poder fazer mais e melhor. E, Suzana, você tem alguma pergunta ou algum ponto que você gostaria de falar? Olha, não seria uma pergunta, mas o que eu observo é aquilo que você cantou, né? Que, de repente, uma janela abre, né? Como é que uma ONG se sustenta? Então, de repente, uma janela abre e vem o sustento daquela ONG, né? Então, eu acho que eu fiquei, para mim, com essa questão de que a ONG consegue o seu sustento quando ela está aberta para o que vai emergir, para o que é novo, e está aberta para o novo. E isso é uma postura que não é da ONG, mas das pessoas da ONG. E o que eu encontro muito nessa diretoria. É uma diretoria que eu tenho muito prazer, uma diretoria muito harmônica. E de bom trabalho, né, Marcos? É um Bastante trabalho, né? Agora eu com todos, mas com você é um prazer. Eu quero falar mais uma coisinha que eu devia ter falado e não falei. Então fala. Pessoal que está me ouvindo, o CEAF vive de sócios contribuintes. Alguns sócios voluntários trabalham e dão R$120 por mês para ajudar a sustentar a ONG. E nós temos uma série de almas generosas, identificadas com o nosso ideal e com o nosso trabalho, que não podem ser voluntários, mas todo mês depositam uma quantia, ou todo semestre, ou todo ano, alguns preferem pagar uma quantia maior por ano, né? Então, se as pessoas que me ouvem nesse momento, não puderem ser voluntários,
mas se identificaram com o ideal, enfim, sintonizam bem com esse jeito de lutar por um mundo melhor, tornem-se sócios contribuintes do CEAF. Em algum lugar, depois da minha fala, vai sair aí os dados para contribuição. Inclusive, tem recibo com restituição do imposto de renda. Olha que maravilha. Agora é possível. Ó, gente, olha que coisa boa. eu preciso muito fazer um agradecimento. Porque desde aquele começo, que nós vibramos tanto com a inauguração dessa sede, com todo aquele período do projeto caminhando, que só trouxe satisfação, eu tendo agora a oportunidade de voltar para um lugar onde foi um dos lugares mais importantes da minha vida. Eu tenho muito a agradecer essa oportunidade, esse resgate, tudo isso. Tá? Um beijo. Muito obrigado por você estar com a gente. Obrigada. É sempre um prazer. Sua competência e alegria. Beijo, Vou falar Gilda. mais uma coisinha pequenininha. Obrigada. Eu queria, nesse vídeo, se for possível, encaixar uma homenagem para Maria Isabel Garcia Dias, nossa querida ex-presidente de vários mandatos, e eu pensaria na Bel como uma voluntária símbolo, né? Uma pessoa com consciente emocional maravilhoso, boa, integradora, uma estrelinha que nos iluminou e que convive com a gente há muito tempo. Obrigada, Bel. Linda, isso aí. Muito obrigado pela Obrigada, lembrança, Gilda. Gilda. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui compartilhando com todos vocês essas memórias do passado e essas esperanças para o futuro. É isso aí. Um grande abraço. Obrigada, Muito obrigada. Obrigada. Eu te conheço. Obrigada, Adorei. Obrigada. Muito obrigada, Obrigada, Gilda. Gilda. Oportunidade. Obrigada. Tchau, meus queridos. Tchau. Beijos. Tchau. Vou sair.